Boa noite a todos os telespectadores do podcast Cheios da Graça. Aqui quem vos fala é o pastor Jean Carlos, que tem a difícil tarefa de substituir a nossa apresentadora titular, a pastora Amanda Porto, que por motivo de força maior não pôde estar aqui conosco, mas a gente, na medida do possível, vai tentar tocar o barco e que Deus possa nos conduzir nessa empreitada pelo seu Espírito, e convido a todos os telespectadores ficarem ligados conosco nessa noite para que a gente possa tratar um tema de subimportância para a igreja brasileira. Nós vamos falar nessa noite sobre a chamada ministerial, né, e o desafio de pastorear a igreja nos dias atuais. A gente sabe que hoje é um desafio muito grande você pastorear, tendo em vista as questões das ideologias, dos questionamentos que são próprios da sociedade pós-moderna. Eu quero aqui apresentar o nosso convidado, que eu tenho a honra de receber aqui conosco, o pastor Mibson Cordeiro, que vai juntamente aqui comigo, a gente falar sobre essa temática. Ele que é pastor, já teve uma experiência muito grande dentro do ministério pastoral e tem muita experiência para passar para nós nessa noite aqui acerca do ministério pastoral. Pastor Mibson Cordeiro, uma boa noite. Fale aí por nossos telespectadores quem é o pastor Mibson, a sua trajetória ministerial, secular. Você pode fazer a apresentação aí da sua pessoa. Boa noite, pastor Jean, boa noite aí aos telespectadores, é um prazer, agradeço o privilégio de estar aqui, o convite, e eu sou pastor da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, maranhense também aqui, pastoreei a Igreja Batista Elioenai por 19 anos, a qual entreguei em outubro do ano passado. Tem essa certa experiência, né, no ministério, e como servo de Deus também mais tempo do que isso, me converti em 96, então a gente tem a experiência, entre aspas, normal, como servo, e depois a consequência natural disso, muitas das vezes, que subir um pouco esse degrau e chegar, né, na posição de liderança, que é muito mais desafiadora. Então, sou formado, né, em teologia também, professor do Seminário Teológico Batista de São Luís, há, graças a Deus, 20 anos. Comecei como seminarista, já como ajudante de professor, e de lá para cá tenho ficado. Muito bom, muito bom. E vale ressaltar que o pastor Mibson também é psicólogo, né? Formado em psicologia. Sim. E hoje tem uma visão muito mais, digamos assim, aguçada do que é o relacionamento interpessoal, né, pastor Mibson? Sim, exatamente. Isso. É isso, a formação, eu costumo dizer, tudo que eu vier a ser é fruto da minha experiência com Cristo, no sentido de Ele ter me alcançado. E aí a gente chega no seminário a gente chega para a oportunidade de ensinar, e ao ensinar você lidar com algumas disciplinas que você tem que estudar e se preparar para aquilo e perceber a realidade da fragilidade humana, nesse sentido mesmo de enfermidade, não só física, mas emocional. E aí a gente precisa ter humildade para saber, como pastor, eu posso atuar em determinadas áreas, mas tem pessoas que podem atuar em outras áreas. E Deus me deu a graça de me capacitar também nessa área da saúde mental. Muito bom. E eu entendo que é muito pertinente, dado em vista o contexto atual, né, da nossa nação. O Brasil hoje é o país no mundo que mais tem pessoas com diagnóstico de ansiedade. O Brasil é o país no mundo, digo melhor, o Brasil é o país da América Latina que mais tem pessoas com depressão. Sim. Então, nós temos uma demanda muito presente de saúde mental. Para que os telespectadores tenham uma ideia, anualmente no Brasil, 14 mil pessoas recorrem ao suicídio. Então, é uma temática muito pertinente. E, pastor Mibson, para a gente entrar propriamente
no tema que foi sugerido nessa noite, eu quero fazer uma leitura aqui da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1. O apóstolo Paulo, escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, então pastor da igreja de Éfeso, ele diz: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, passivo e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Deve-se apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Então, pastor Mibson, partindo desse texto, tendo ele como pressuposto, o apóstolo Paulo aqui escrevendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, aqui só ampliando um pouco a nossa temática, essas cartas na teologia são conhecidas como cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito, mas elas também recebem uma outra nomenclatura, que são epístolas individuais. E todas as três, Paulo escreve para pastores, Timóteo e Tito, né? E aqui, o que Paulo está escrevendo para Timóteo é que quando ele fosse ordenar outros pastores, tem tradução bíblica que a palavra está presbítero, mas vale ressaltar que a palavra presbítero, pastor e bispo no Novo Testamento deriva de uma expressão grega chamada episcopo, que significa aquele que exerce função. Ele era um pastor, um supervisor. Já no 2º século, essa conotação ela ganha mais um caráter de supervisão, mas a palavra é essa. Quando você lê na Bíblia presbítero, bispo, pastor, está na mesma linha, são sinônimas, né? Então, pastor Mibson, partindo desse pressuposto do texto aqui que foi lido, eu quero perguntar para você como se daria essa chamada pastoral. É algo que acontece no coração do indivíduo? É algo que Deus usa a igreja para confirmar o ministério daquele indivíduo? Ou Deus usa a liderança? Ou se as três coisas acontecem simultaneamente? Ou se ainda há uma outra coisa que contribui para a testificação do ministério dessa pessoa para que ele exerça o ministério pastoral? Pergunta interessante e desafiadora, porque se a gente olhar a partir do texto bíblico, das experiências que ele mostra, a gente vai ter uma parte que envolve a questão individual, a pessoa, a experiência pessoal, mas a gente vai ter uma outra que é fora da pessoa. Quando a gente avalia primeiro essa parte individual do chamado, de que não existe sacerdócio hereditário como existia nos sacerdotes do velho, onde a tribo, né, de Levi, os descendentes de Arão, automaticamente eles eram herdeiros daquela responsabilidade. No sentido Novo Testamento, existe um chamado específico. A Bíblia fala da distribuição de dons e que Deus é que distribui os dons conforme Ele quer, não conforme a nossa vontade, a cada um. Então, existe o chamado de Deus específico. Mas, como Deus pergunta a Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas antes desse eis-me aqui, envia-me a mim, ele traz a verdadeira realidade e natureza,
que uma pessoa sábia, uma pessoa humana, normal, consciente do que é ser pastor, do que é a obra de Deus, do que é a missão, naturalmente ele não aceitaria e nem desejaria o ministério pastoral. Porque, interessante. se você vê dos chamados proféticos, a maioria rejeita. De Moisés a qualquer outro que tenha boa consciência. E aqueles que não rejeitaram, aqueles que quiseram para si, antes de Samuel ser designado profeta, ou melhor, antes de Saul ser designado rei, teve outras pessoas que se autoproclamaram reis. Eles usurparam, né? Jobaão e outros tentaram usurpar para si, se autoproclamar. E todos aqueles que se autoproclamam, porque quando se autoproclama você está almejando alguma coisa que você acha interessante, você não está percebendo o peso. Porque geralmente quem é chamado para ser não quer ser. E duvida durante toda a sua jornada se ele realmente, se Deus acertou. Se é que a gente pode dizer assim. Será que fez certo? Você vê Moisés dizendo isso. Isso. Aí, a partir dessa colocação sua, que é muito válida e muito interessante para a gente refletir, aí entraria Deus usar a igreja para confirmar, os líderes, para que essa pessoa tenha certeza da sua chamada? Seria nessa direção? Então, primeira parte, essa parte chamada individual, que normalmente a gente, se tiver juízo, vai se opor, vai rejeitar, não só pelos desafios que o Ministério Real proporciona, mas também pelas nossas próprias limitações, né? A gente vai se olhar e vai dizer, eu não tenho como fazer isso. Mas aí, o texto que o pastor leu, ele é bem interessante, porque ele aborda critérios de aceitação, de aprovação, sinais. Aprovação familiar, isso é bem legal, porque, tipo assim, se você é casado, existem ministros solteiros, mas se você é casado, não existe alguém que te conheça melhor do que a sua esposa, as suas qualidades e defeitos. Com certeza. Não existe ninguém que te conheça melhor do que os seus filhos, porque quando a gente sai da nossa casa, a gente usa máscaras sociais. Isso é verdade. Funcionais. Com certeza. Até naturais. Quando eu falo aqui usar máscara, não estou sentindo de falsidade, não. Porque a gente precisa se relacionar socialmente e a gente precisa adotar posturas sociais, papéis sociais. Mas, quando a gente geralmente passa a porta da nossa casa, nós nos sentimos mais livres para ser quem a gente de fato é. E quando a gente é alguma coisa boa, ou mais ou menos boa, bacana. E quando a gente não é, isso também vai ficar bem visível, principalmente no nosso núcleo familiar, né? Sim, então, sim. se a gente tiver a aprovação da nossa esposa e se a gente tiver o respeito dos nossos filhos, no sentido de que eles olharem para a gente como referência, isso aí é a principal. Porque, às vezes, no ministério, você sabe disso, o mundo todo vai estar contra você. E, às vezes, o seu único travesseiro de conforto vai ser, depois de Deus, espiritualmente falando, vai ser a sua esposa. Ela vai fazer curativo nas suas feridas. Isso mesmo. E, às vezes, a gente rejeita alguns ministérios, embora a gente ache, propulsores, a gente acha, assim, expectativa. Eu mesmo tive experiência que eu fui em lugares onde a igreja estava me sondando para ser pastor, fui convidado a pregar, eu cheguei lá e achei um ambiente bacana, promissor, mas a minha esposa foi junto e ela disse não. E eu respeitei o não dela. Por que eu respeitei? Porque eu sabia que tem horas em qualquer ministério que as pessoas que você vai estar pastoreando, elas vão estar te ferindo. O ministério pastoral vai estar te ferindo. É uma guerra. O ministério pastoral é associado à guerra. Quando o Paulo diz, nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas. Com certeza. Não é um parque de diversão. É uma guerra. E, às vezes, você, quando volta ferido, é a sua esposa que lhe faz curativo. Ela que cuida de você. E se ela não estiver aprovando aquele lugar onde você está?
se ela não tiver dito, eu vou com você, ela está ali à força. Aí a gente está perdido, né? Como pastor. Fica muito difícil. Então, a aprovação familiar é importante nesse aspecto. O segundo é a igreja. Porque tem muita gente que quer ser cabeça. Tem muitos na igreja. E a maioria das partes das confusões que a gente vê na igreja, dentro do ministério, é porque as pessoas querem ocupar posições importantes. Mas nem todo aquele bom pé será cabeça, boa cabeça. Com certeza. Às vezes você pega aquele irmãozinho que é bem humilde, bem servo, numa função pequena, e você coloca ele numa posição alta e ele se perde todinho, em poucos dias. Sim, sim. Não é verdade? Então, Com certeza. Deus é que capacita a gente nesse sentido. E aí, quando Deus nos chama, é algo que a gente se sente bem em realizar, ainda consciente das nossas imperfeições, mas que os outros também percebem e reconhecem isso. Muito importante. Né? Com certeza. Vai alguém chegar e dizer, eu sou o rei, e não ter reinado, e não ter súditos. Sim. E Saul era rei, mas já estava sem súditos. E vai chegar um Davi, que é um servo, mas já tinha sido escolhido por Deus, e ele já tinha liderança, poder de influência. Não é verdade? Então a gente precisa saber o que a gente tem, o que Deus nos deu, vai transbordar, vai ser visto e reconhecido através de outras pessoas. Sim. Que vão dizer, a igreja ela vai apoiar, a igreja ela vai aprovar, a igreja vai perceber isso. E tem outra coisa que é a dimensão um pouco mais, né, que é da vida, família, igreja, comunidade, sociedade. E quando a gente abre para a sociedade, abre um parênteses, né? Porque nem todo mundo vai te aprovar. Se Jesus, que era Jesus, não teve a aprovação de todo mundo, imagine nós, réis mortais. Mas pessoas vão reconhecer a sua autoridade como servo de Deus. Pessoas que não fazem parte da sua comunidade, que não estão debaixo da sua suposta autoridade, elas vão olhar para você como referência, elas vão dizer, ali vai um homem de Deus. Isso. Vai ter gente que vai te odiar justamente porque você é um homem de Deus. Mas vai ter pessoas também que elas vão te admirar por ser homem de Deus. Então, é o que Timóteo está dizendo aí, né? E uma coisa interessante também que ele fala, que como isso é importante e que é a causa de muitas mazelas hoje na nossa comunidade evangélica. Imposição precipitada de mãos. Né? Porque ele está falando, não impõe as mãos sobre uma pessoa nova, de experiência cristã. A gente faz isso muito com os cantores. O cantor se converte hoje, amanhã ele já está lançando um CD evangélico. É verdade. A gente faz isso com um cara porque ele é empresário lá fora, se converteu hoje, a gente já quer que ele seja pastor amanhã. A gente impõe as mãos precipitadamente, sem que a pessoa passe pelo processo, pela olaria de Deus, de trabalhar, da experiência. Paulo, quem era Paulo antes de se converter? Uma autoridade dentro do seu contexto. Eu quero autoridade para perseguir. Você tem. Mas quando ele se converte, ele tem que passar 2 anos. É quase uma humilhação que Paulo passou, tendo que aprender de Gamaliel, né? Sim. Barnabé, né? Esteve com Barnabé. E depois é que ele vai, então, poder exercer seu ministério. Tem pessoas que elas não querem sentar numa sala de aula para aprender. Tem pessoas que elas não querem sentar à mesa de alguém que saiba mais do que elas. Elas se acham autossuficientes. Isso é um problema. Né? Um problema. Problema sério. Então, a Bíblia fala sobre isso. Não precipitar, não impor precipitadamente a mão sobre as pessoas,
Quer dizer, tem coisas que você aprende na sala de aula, beleza, mas tem coisas que você aprende na vivência. E não é só a idade, não é a idade cronológica, porque cabelos brancos nem sempre são sinal de sabedoria, principalmente hoje em dia. Naquela época até que dava para aplicar, mas hoje cabelos brancos não são sinal de sabedoria. Então, eu vi uma ilustração bem interessante de alguém dizendo assim, experiência. Alguém disse assim, eu tenho 10, não sei quantos anos de experiência, mas se a pessoa passou os 10 anos olhando só para um ponto, ela não tem experiência. Alguém que passou 10 anos em vários lugares possa ter mais experiência do que alguém que passou 10 anos olhando só para um lugar, só para um ponto. Então, temos 2 desafios. Nem todo mundo que passou por 10 lugares tem experiência, porque às vezes, se ele passou por aquele lugar dormindo, ele perdeu. Mas também a gente tem um desafio de estar em um lugar por muito tempo e não ficar preso àquele lugar. A estar aberto a novas oportunidades e novas experiências que Deus tem para a gente. Buscar, né? Sim, sim. Então, isso é muito importante. Então, está falando lá, aprovação familiar, aprovação da igreja e aprovação da sociedade. São critérios que bem relevantes. Bem relevantes. E aí eu quero ampliar a nossa discussão, pastor Mibson, já que tu fizestes uma colocação muito clara e está dentro daquilo que nós estamos vivendo, dentro do contexto odierno. O que me parece é que essa questão que você colocou muito bem, que geralmente quem tem chamada, ele tem uma certa resistência, né? Pela questão do desafio que é grande, né? Pela responsabilidade que recai sobre os ombros daqueles que se propõem a cumprir com o ministério pastoral. Mas eu, analisando como pastor também, só no Ministério de Madureira foram 14 anos, né, como obreiros, até obreiro, diácono, presbítero, evangelista, até chegar o pastorado, 14 anos, me parece que isso tem se perdido. E por que eu falo isso? Pela intensidade da proliferação de tantos ministérios e de tantas pessoas ordenadas a pastores, né? Sim. Pastoras. E a gente percebe, a gente fazendo uma leitura até superficial, mas com embasamento bíblico, a gente percebe que tem muitas pessoas que não têm os requisitos bíblicos para exercer o ministério pastoral. Eu posso dizer que isso é um efeito colateral da pós-modernidade, onde há um relativismo muito exacerbado, onde há uma cultura que estimula o homem a fazer aquilo que ele quer, porque ele é capaz, porque ele é dono do seu destino. Me tenta aí me ajudar nessa compreensão, pastor Mibson, o que está acontecendo, porque eu percebo que essa questão do ministério pastoral no Brasil, de uma certa forma, ele está em crise, até por virtude dessa questão, dessa disseminação exacerbada de tantos ministérios, de tantas igrejas, de tantas pessoas, títulos, né? Pessoas que a gente conheceu ontem fazendo parte da igreja, hoje já aparece ordenada pastor, a gente não sabe a procedência dessa ordenação, de qual foi o ministério, pessoas que sobem no monte como membro e desce como pastor. Parece que a gente está num momento de crise, levando em conta que, como Paulo falou aí, existe aí qualidades, existe aí requisitos que são determinantes para a gente saber se a pessoa tem uma chamada ou não. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa questão? Às vezes a gente, diante de tanto acessório que a gente tem, a gente pode até pensar que a sociedade mudou. O contexto mudou, mas a natureza caída do homem é a mesma, né? Porque se a gente olhar, muda a embalagem, muda os acessórios, mas o chassi é o mesmo. É o mesmo. Porque se você olhar para o Novo Testamento, a igreja mais rica,
a igreja que mais espiritual, que tinha todos os dons, era também a igreja mais carnal, que era a igreja de Corinto. Né? Isso, a igreja ostentação, a igreja mais rica, a mais culta, mais espiritual, todos os dons estavam ali, mas era também a igreja mais problemática. Então, você vê Paulo falando das facções que já existia lá, dos grupos, você vê ele falando da autoproclamação, se autoproclamando, né? E se autoproclamando em cima da degradação dele, né? De dizendo, Paulo não é pregador, não, eu sou. O discípulo se rebelando contra o mestre, né? O cara que foi evangelizado se discipulando, se rebelando contra o cara que trouxe o evangelho para ele. Sim. E Paulo está lá já trazendo essa realidade, mostrando que o que talvez mudou para o nosso tempo foi que nós temos amplificadores que são filmados e colocados na rede e vistos por mais pessoas, mas as cartas estão mostrando o protótipo, a amostra do que já existia lá, né? Sim, sim. De facção, de divisão, de rivalidade, de pregação do evangelho, que seria a coisa certa pelos motivos errados, ganância, inveja, concorrência, tudo o que hoje tem de forma amplificada, mais vista, já existia lá nas cartas, está lá mostrando. Então o homem não mudou muita coisa na sua natureza, na sua essência. O caído de lá é o caído daqui. As mentiras de lá são as mentiras daqui. Tu serás igual a Deus, dito para Eva, está sendo repetido hoje constantemente. Você não precisa de Deus, Deus está enganado, Deus está mentindo. Você pode ser igual a Deus, você pode ser o seu próprio Deus, estabelecer suas próprias regras. Né? Essa mentira foi contada lá e ela é contada até hoje. Sim, nos nossos dias. Então, a gente pensa assim, está pior. Não está pior, não. A gente está vendo mais. Está mais visto. Está mais visto. Mas a natureza não está muito diferente da original, não. Isso. Depois da queda. A queda iguala. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vai mudar os acessórios, os recursos, mas o ser humano é o mesmo. A sua essência caída. Uma outra questão que eu acho muito importante aqui para a nossa conversa, pastor Mibs, eu tenho observado nas igrejas que hoje, se você fazer um apanhado, no meio, vou falar dos adolescentes, se você perguntar o que é que o adolescente quer ser no amanhã, aí você vai ver muitos falando, eu quero ser um médico, outro eu quero ser um advogado, eu quero ser um empresário. E a gente percebe que poucos vão falar assim, olha, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador do evangelho. E aí eu lhe pergunto, o porquê é assim que nós tem percebido, digamos assim, um certo desapreço pela chamada ministerial, ao ponto que a gente sempre fala que as crianças é o futuro do Brasil, o futuro da igreja e, consequentemente, os adolescentes. E o porquê, pastor Mibson, que a gente percebe que essa situação, ela se repete, só muda de lugar. Se a gente fizer uma aferição nas igrejas evangélicas brasileiras com a juventude, a gente vai perceber que a grande maioria não quer o ministério, não quer o chamado. O que é que está acontecendo? Um pastor famoso, bem conhecido do Brasil, ele colocou uma citação recente que eu achei interessante. Quando Cristo não é suficiente na igreja, vai se criar outras coisas para atrair e manter as pessoas, né? Então, e vai atrair mesmo. Só que o problema é que essas coisas que atraem e que são por motivo errado, elas têm prazo de validade. E elas precisam ser atualizadas, elas precisam ser renovadas, tipo as campanhas, né? Você faz uma campanha da prosperidade, ela tem prazo de validade, aí tem que fazer outra e tal. Aquela coisa que você vai renovando para manter. Então, o fruto, vamos dizer assim,
A gente afrouxa para não espantar e, por consequência, a gente acaba pegando o peixe errado. Porque a gente tem o evangelho, menos evangelho, né? A gente vai cortando a cruz para ela ficar mais leve, revertendo ela. E a pessoa que a gente atrai é justamente a pessoa que quer isso. Só que essa consistência, se você vem pelo motivo errado, você não vai ficar pelo motivo certo. Então, hoje, as pessoas elas não estão vindo para Deus naquela ideia de que eu preciso de Deus. Deus é Deus e Ele vai continuar sendo Deus, eu crendo nele ou não, eu concordando com Ele ou não, eu aceitando Ele ou não. Ele é. Ele já parte disso, né? A Bíblia não explica, ela já diz, Deus é. Estava lá e começou a fazer. Yeah. Mas a gente, hoje, é assim, você é o centro, né? Deus tem saudade de você. Deus é Deus se curvando ao homem. Sim, sim, sim. E não o homem se curvando a Deus. Então, quando a gente muda essa chave aí, a gente já está acabando. Porque se Deus é que se curva a mim e eu faço Deus do jeito que eu quero, aí você vai ver uma pessoa que ela não entende o que é um chamado, ela não entende o que é servir a Deus, ela está pensando que servir a Deus é muito mais fazer do que ser, né? Então ela fica às vezes pensando, se eu tiver a minha agenda cheia de atividade, eu sou um bom crente. Isso. Né? Ativismo religioso. Sim. Ativismo. E eu estou falando desse, que é um polo, do farisaico, de achar que fazer coisas para Deus é importante. Não estou dizendo aqui que não seja. A gente tem as nossas obrigações dentro do nosso contexto, da nossa comunidade. Isso é normal. Sim. Não deixeis de vos congregar é uma questão. Mas o outro lado é quando o culto não é feito para Deus, e sim feito para você. Aí isso aí também quebra. Né? O culto egocêntrico, né? Porque você é o adorador, você não é o adorado. Com certeza. Então, quando você vai para a igreja no sentido, eu sou adorado, você é um cliente. Se você é um cliente, se você é um patrocinador, se você é um patrocinador, né? Que alguns até usam mesmo a figura, né? A nomenclatura. A nomenclatura. Isso, positivo. Se você é um patrocinador e não um adorador, no momento que eu sou patrocinador, porque eu sou de uma época que, apesar de não ser tão velho assim, mas tinha um único comércio em determinado lugar. Você ia lá e se fosse comprar fiado, se fosse comprar dinheiro já era humilhação, era grande. Imagina se fosse fiado. Mas hoje você vive... Muita concorrência, né? Pouca, né? Mas hoje se você vai num lugar que se o cara demorar muito te atender, você vai embora. Vai para a concorrência. Né? Então hoje é assim, tem pessoas que vão à igreja, olhando para a igreja, eu sou um patrocinador. Se eu chegar lá, eu tenho que ser citado, eu tenho que ser bajulado, eu tenho que ser, né? Porque se ele não fizer isso, eu vou para outra. Então ele não está olhando, eu vou adorar a Deus. Ele está dizendo, eu vou ali ser adorado. Adorado. E se eu não for, prestigiado, eu vou para outro lugar. E quer dizer, a cultura da toalha, ela está abandonada, né? Que a toalha é o cara mais importante, fica na função mais desprezível. Isso. Jesus era o maior e ele pega a função que seria mais inferior. Mais inferior. E se a gente não abraça essa cultura, se a gente não serve isso, fica complicado. E os adolescentes, eles vão ver isso em outras pessoas para eles desejarem isso. Isso. Geralmente eles vão reproduzir os comportamentos que estão em voga, né? Exatamente. É tipo aquela história, eu gosto de contar uma historinha assim. A gente pensa assim, ensinar para os filhos. A EBD é importante? É importante. A escola, a doutrina é importante. Mas para uma criança, a mesa em casa é mais importante, ou é tão importante quanto a escola bíblica.
Aí eu conto a historinha do pastor vai visitar uma criança, uma família, e a criança fica rodando em volta do pastor. Aí no final o pastor pergunta o que foi. Aí ela diz assim, não, é porque o papai e a mamãe vivem dizendo que o senhor tem duas caras e eu estou procurando a outra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Essa criança ela vai para a escola, ela vai para a igreja junto com os pais, ela vai para a EBD. Mas quando o pai chega em casa, ele desmancha o trabalho que foi feito. O que foi feito. Ele desmancha. Com a falsidade dele, ele traz e revela para o filho dele em casa. Isso. Entendeu? Então ele desmancha. E aí essa criança, geralmente na adolescência, se explode, né? Se decepciona, né? E tal. Vê que nos próprios pais que há uma inconsistência naquilo que é falado e naquilo que é praticado. Isso. E nós como pastores, a gente não vai defender a nossa própria causa, mas nós como pastores, às vezes, cuidamos tanto dos outros e esquecemos dos nossos. Isso. Né? Com certeza. Com certeza. Nós damos mais atenção para o filho dos outros do que por nosso. Às vezes isso acontece, infelizmente. Né? Então isso aí é uma coisa que a gente tem que conciliar bastante. Isso. E não só isso, a gente tem a paciência com o filho dos outros e não tem com o nosso. Porque os filhos dos outros na igreja viram o bozó, sobe as paredes de cabeça para baixo, né? E a gente diz que é criança. Mas se o nosso fizer, não só a gente, não só os outros que vão ser os primeiros, é o filho do pastor, ele tem que estar de terno e gravata. Isso. Mas como a gente mesmo, para atender essa expectativa errada dos outros, a gente mesmo vai botar uma pressão sobre eles que às vezes não era para ser. Então, olha os desafios, né? Os desafios. Que nós como pastores temos. Isso. Cuidar dos outros, cuidar dos nossos e cuidar da gente mesmo. Ter esse cuidado, né, para não negligenciar ou se auto-negligenciar, né? Porque acontece muito. Cuida de ti mesmo, né? Às vezes Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala isso. Tem pessoas que passam aquela expectativa, eles querem que você seja o que eles não são, em perfeição. Então, aí eles cobram que você seja a pessoa perfeita. Né? Isso. Cobram. E se a gente se iludir, se a gente se auto-enganar, a gente vai querer atender essa expectativa de super-homem também. E aí a gente se desumaniza e ensina eles também a se desumanizar. Isso. Pastor, eu até digo assim, nós nos convertemos e às vezes a gente tem um problema que a gente devia aprender um pouco com as igrejas neopentecostais. Tirando os exageros, os espinhos da carne, mas o cara se converte numa igreja neopentecostal, aí ele vai para um evento, que eu não estou julgando aqui se é bom ou não, mas lá o cara ele tem que tirar as vestes e mostrar as suas chagas, as suas feridas, e dizer tudo aquilo que ele não presta, que ele fez de ruim, e papapá. E às vezes isso é até de maneira inapropriada, na frente de todo mundo. Mas ele passa por aquele estágio de humilhação, de confissão. E muitas das vezes nós, principalmente eu que sou de uma igreja batista, quando a gente se converte, a gente começa logo a aprender o que é ser bom, o que é ser santo. Antes da gente ver as nossas feridas e de dizer eu estou todo arrebentado aqui, a gente já vai se cobrindo, botando roupa nova. Não há um processo de cura, né? Da gente se olhar assim, ó, a lástima que eu sou, gente. Eu estou todo ferido aqui, estou todo sangrando. Se eu botar uma roupa aqui, e Jesus, né, todo depois lapiado, botaram a roupa nele, mas quando eles tiraram... Veio rasgando. Né? E a gente se faz isso, a gente se mascara, a gente não faz aquele processo que Natan fez na mão. Você tirar as roupas e mostrar suas feridas. É humilhação, senhor. Hoje a gente vive num mundo que não pode, constrangimento é crime, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Hoje muita coisa se tornou crime, né? Crime. E até por aspecto religioso, mas o salmista, se a gente for ver,
a purificação ela passa por humilhação. O próprio Jesus passou por isso. Isso. E eu acho assim... Humilhou a si mesmo. Essa colocação que você faz é muito válida, porque a gente está falando aqui sobre essa questão. A temática do programa, a chamada ministerial, o desafio de apacentar igrejas dentro do contexto da pós-modernidade, atualidade, nós estamos falando do âmbito brasileiro, mas a gente não deixa de estender isso a todos aqueles que fazem parte do evangelicalismo. Essa questão de você reconhecer as suas faltas, as suas feridas, como o pastor Mibson bem colocou, isso é essencial, porque nós temos à disposição um evangelho que nos confronta, que mostra o nosso erro, porque a grande sacada do evangelho, pastor Mibson, é que o evangelho não deixa ninguém no vácuo. Sim. O evangelho te mostra a tua deficiência, a tua ferida, mas ele te mostra meios para que tu possa conseguir superar, cicatrizar essa enfermidade e conseguir avançar. E eu quero exemplificar minha fala num texto que eu acho muito bonito, Romanos capítulo 7, todo o capítulo 7, mas o verso 24, o apóstolo Paulo, ele dá um brado e diz assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu pratico. Quem me livrará desse corpo de morte? Aí ele diz: graças a Deus em Jesus Cristo. Então, eu não estou falando aqui de um homem qualquer, estou falando de um homem que escreveu 13 cartas do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, ele escreveu 13, praticamente a metade. Isso. Um homem que, no capítulo 12, de 2 aos Coríntios, ele foi arrebatado e levado ao terceiro céu. Sim. Mas era um homem que tinha muito humildade, de reconhecer os seus erros, a sua pequenez. É tanto que, quando ele se apresenta nas suas cartas, é característico da apresentação paulina ele dizer: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, Sim. chamado para ser apóstolo. Ele usa a palavra ali, diáconos, provavelmente diáconos, servo, ou doulos, que era o servo do servo. Ele está usando ali, Isso. ou uma terceira palavra, mas ali mostrando a sua pequenez, a sua fragilidade. Eu entendo, exercendo o ministério pastoral, sendo um cristão, sem que exerça qualquer ministério na igreja, de extrema relevância a questão da humildade, da gente reconhecer as nossas dificuldades. Eu acho que você reconhecer as suas dificuldades, as suas limitações, é um pressuposto muito significativo para que a gente supera. Porque quando a gente reconhece a nossa pequenez, as nossas fragilidades, as nossas deficiências, a gente entende que a gente, sem Deus, a gente não pode avançar. A gente não pode avançar. Mas o que é que tem acontecido hoje, pastor Mibson? Vale ressaltar, voltando um pouco para a temática. Hoje, como você falaste, que esse grande líder evangélico falou, né, que as coisas, muitas coisas são usadas hoje para atrair as pessoas para a igreja, mas são coisas que não conferem permanência a essas pessoas. E isso se torna um ciclo, tem que ser renovado. Sim. Tem que ser atualizado ou até mudado mesmo. E a gente percebe aí uma certa instabilidade. E pessoas que estão atreladas a esses movimentos são pessoas instáveis. Sim. Porque elas aprendem a valorizar novidades. Isso. Então, elas vão atrás de busca de novidade, novidade. Com isso, criado esse cenário, entra algumas inovações em ministérios de pessoas que é esquisito. Está aí os pastores coaches. Hoje está aí os pastores que usam estratégias que a gente percebe categoricamente que são estratégias antibíblicas, né? Aí você vai ver balada gospel, né? Você vai ver muitas coisas nessa direção. Cerveja sem álcool. E a gente percebe uma forçação de barra querendo adequar o evangelho dentro da subjetividade das pessoas. Então, o evangelho, em alguns
arraiais, ele não é mais aquele evangelho de impactar, gerar transformação, como Jesus diz em Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No verso 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então a gente percebe essa deficiência e muitas pessoas que dizem ter um chamado, que elas aderiram a táticas seculares, e isso vai, de uma certa forma, minando o verdadeiro evangelho. Então, eu percebo que é uma dificuldade muito grande. Então, assim, quem verdadeiramente... A gente tem que entender que, claro, a gente tem que atualizar algumas coisas, mas a essência do evangelho não pode ser mudada. Não é? O pecado continua sendo pecado. Isso. Mesmo a gente está vivendo num momento que eles dizem que a Terra se tornou uma grande aldeia pelo fato da globalização, e aquilo que mais representa a globalização na sua essência é a rede mundial de computadores, a internet, sim, que une pessoas. Isso. Eu posso estar aqui no Brasil, eu posso falar com uma pessoa lá no Alasca. Isso. Né? Então, isso traz essa proximidade. Mas uma coisa que eu carrego comigo desde muito cedo na fé é que o evangelho é supracultural. Ele está acima de qualquer cultura. Apocalipse, né, fala da primeira nuvem que existe, né? Quem são essa grande multidão? São todos aqueles de vários povos, nações, raças que tiveram seus nomes lavados no sangue do Cordeiro, né? Que vieram da grande tribulação. Então, a gente tem que entender isso. O evangelho tem que ter renúncia, evangelho vai ter sofrimento, evangelho vai ter desafios, e qualquer coisa que se diz ser evangelho que fuja dessas características não é o evangelho verdadeiro. Né? Então a gente vai ver, não tem como você ser cristão se você não abrir mão de muitas coisas. É como aquele conceito, né, do sal da terra, que aí é o equilíbrio, porque o sal, só no saleiro ele fica sem valor nenhum, mas o sal ele precisa entrar em contato com algo que existe potencialidade de degradação, né? Sim. Para ele preservar, só que ele ser ativo e não sal insípido. Ou seja, a gente não pode viver no mosteiro, isolado do mundo. A gente está aqui no contexto da sociedade, vivendo, convivendo com as pessoas, mas essa aproximação, ela também não pode ser de tal maneira que, como hoje se quer, um sincretismo, que se perca a sua identidade, né? E que você não saiba mais o que você é, e que tudo leva a tudo, e que todo caminho leva a Deus. Não é assim, né? A gente precisa estar, mas saber quem a gente é. Saber quem é o nosso propósito. Não adianta a gente estar e não saber quem a gente é. Eu gosto muito do texto de Jonas, né? Deus manda ele fazer uma coisa, ele foge, ele faz o caminho oposto, na verdade, né? Na visão dele. Mas lugar distante. Mas quando ele está lá, isso é bacana, porque o cara chama ele, alguém chama ele e diz assim: quem tu é? De onde tu veio? Quem é o teu Deus? A quem tu adora? Então, a identidade dele, né? A identidade. A gente quer se livrar disso. E hoje está se trabalhando para destituir as identidades. Isso. E hoje está se perdendo, né? Então, se você não souber o que você é, melhor no mundo de hoje. Isso. Mas a Bíblia diz assim, não, ela pergunta, quem é você? Quem é você? Ela chama pelo nome. Isso é uma cultura bíblica, né? Que geralmente a forma da pessoa se apresentar socialmente na época do Antigo Testamento, de Jesus, geralmente era da cidade de onde ele era, filho de quem era, ou a profissão dele. Exato. Às vezes, no Novo Testamento, Simão Curtidor, trabalhava com couros. Exatamente. Maria Madalena de Magdala. Isso. Né? Aí, Josias, filho de tal. Isso. Elias, filho de tal. Eliseu, filho de Safate. Então, era uma forma. Mostrava que essa pessoa tinha uma origem, tinha uma identidade. E hoje a gente está perdendo isso. Então, o individual,
ele é a figura do corpo que Jesus fala, a Bíblia fala sobre a igreja, é bem interessante, porque tem um individual, cada membro, mas esse cada membro, ele tem um limite. E qual é o limite dele? A dependência de conexão com todo o resto e de sintonia, né? Então, sim, ele tem a sua autonomia e Deus distribuiu os dons para cada um fazer coisas separadas, específicas, que outro não pode fazer, mas ele tem a codependência, que não dá para você dizer, eu vou me excluir, me amputar e vou continuar sendo pé e mão, porque você morre desligado do todo, né? Então, e hoje trabalha muito a individualidade, nós falamos ainda há pouco. A bola da vez o Deus da vez é a individualidade. Pela sua individualidade, pelo que você é, o que você sentir, o que te fizer bem, é aceitável e é possível. A gente precisa dos outros para nascer e até para morrer, se a gente não quiser ser enterrado como indigente. Então a gente não está solto no mundo. Ninguém é autossuficiente. A gente não é autossuficiente. A gente está traçado com outros. Com certeza. Aí um exemplo, só para finalizar nessa parte, uma pessoa muito famosa, que talvez por causa dessa fama quebra laços com pessoas e tal, milhões de seguidores. Quando ele morreu, no velório dele lá, estava quem? A mãe, uns parentes, poucas pessoas, alguns mais pelos que estavam lá do que talvez por ele mesmo, mas os vínculos mais fortes e permanentes estavam representados ali. Hoje a gente quer ter milhões de seguidores aqui, né? Mas mais importante do que esses milhões de seguidores aqui é quem vai sofrer com a nossa morte. Com certeza. Quem vai sentir falta da gente de verdade. Para quem a gente é insubstituível. Isso. Numa empresa, você é descartável. Sim, não importa a função que você exerce. O capitalismo, ele traz essa questão, né? Mas tem laços que são... eu fiz um estágio num instituto que trabalha com câncer, e aí a gente conversando com pessoas, elas contam. Quantos filhos você teve? Eu tive 10. Aí eu acho engraçado, né? Ela conta até os abortados. 8, 2 abortei, não sei o que. Todos estão naquela lista de filhos. Porque foi estabelecido um vínculo ainda na gestação. Entendeu? Isso é importante, né? E hoje a sociedade pós-moderna, ela quer quebrar isso. Né? Isso. Desinvalidar. Né? Desinvalidar. Isso, né? Eu acho interessante porque, assim, essa colocação que o senhor fez, eu acho muito interessante porque, assim, o sal, ele tem duas funções: preservar e dar gosto. Isso. Né? É um condimento. Sim. E tem um texto bíblico que você até citou que eu bati muita cachola, muito tempo para entender ele. Mateus 5,13, né? Quando Jesus diz: vós sois sal e luz. Aí ele acrescenta: se o sal for insípido, para nada mais ele serve, a não ser lançado ao chão e pisado pelos homens. Aí eu fiquei me questionando há algum tempo. Porque hoje, se você pega o sal que a gente consome, você pode comprar um sal no ano de 2024 e guardar ele e usar ele só no ano de 2025, ele não vai estragar, ele vai continuar salgando. Exatamente. Mas lá no contexto de Jesus fala uma palavra que chamou muita atenção: se ele for insípido, ou seja, se ele perder a capacidade de salgar, isso, para nada mais ele serve. E com o tempo estudando, eu fiz uma descoberta que no contexto de Jesus, o sal da época de Jesus não era esse sal industrializado que a gente tem. Exatamente. Era um sal natural, que na sua grande maioria, ou parte dele, era pego no mar morto, né? Que tem um grande teor de sal. Mas esse sal da época de Jesus, pastor Mibson, é interessante que com o tempo ele perdia a capacidade de salgar. Sim. E esse sal, ele era retirado do seu habitat através de uma forma, grandes blocos de pedra, de sal. E grande parte
sal, ele ia para o templo, porque existia ofertas de sal Sim. na conjuntura do Antigo Testamento. Quando Jesus fala daquela forma, havia uma prática ali entre os sacerdotes, quando era inverno em Israel, um inverno muito rigoroso, e como na época de Jesus não tinha asfalto, eram ruas mesmo, né, de terra, né, de barro. Então, quando aquela chuva era uma chuva muito copiosa, isso causava um lamaçal, né, nas ruas. E perto do templo ficava um grande lamaçal. E na época das 3 festas principais, né, festa da Páscoa, festa de Pentecostes, que é a mesma festa da colheita, vinha gente de toda parte ali para celebrar a Deus. E o que acontecia nessa época de inverno? Os sacerdotes, tendo essas pedras armazenadas que tinham perdido a sua capacidade de salgar, de dar sabor aos alimentos, de preservar os alimentos, eles pegavam essas pedras grandes e colocavam ali naquele lamaçal para facilitar o acesso dos devotos de Deus ao templo. É por isso que Jesus diz assim, se o sal não salgar mais, para nada mais ele presta, a não ser lançado ao chão e pisado pelos homens, porque isso acontecia. Sim. Aquele sal que não tinha mais a utilidade para salgar, para dar gosto aos alimentos, eles eram descartados e serviam como um meio de chegar ao templo de uma forma mais fácil, dada a conjuntura da situação que era inverno. Então, o que é que Jesus quer dizer? Se a gente perder essa capacidade, uma linguagem figurada, se a gente perder a capacidade de ser sal, a gente não presta para nada. Em outras palavras, o que é que Jesus quer dizer? Se você perder a capacidade, a essência de ser cristão, de chegar e mostrar e fazer a diferença para a glória de Deus, a partir da misericórdia de Deus, para nada você serve. E eu acho, analisando as escrituras e a conjuntura do evangelicalismo brasileiro, eu acho que muitos cristãos perderam essa essência. E pastor, é interessante, né? Porque a gente fala assim, a gente tem a responsabilidade de ser sal e luz, e quando fala isso, não está falando de imposição, de você chegar e obrigar a pessoa, porque a fé não é imposta. A fé é uma ação de Deus, uma revelação de Deus para a pessoa, através do evangelho, de formas de revelação mesmo, ou de uma forma sobrenatural. Mas quando você assume a sua identidade como cristão, você impacta a vida das pessoas positivamente. Sem falar uma palavra. Isso. Você se torna referência. O próprio Pedro aconselha certas irmãs dizendo assim, que as irmãs ganhem os seus maridos através do testemunho, né? Em um dado momento ali, em um dado contexto, né? Então, o que é que Pedro está dizendo? É que a pregação através do testemunho é muito importante. Sim. A pregação através da forma que você vive, ela é de suma importância. Exatamente. Porque se eu prego e não vivo o que eu prego, aquilo para mim se torna infrutífero. Então a gente tem que aliar as duas coisas, a pregação e a forma como vivemos, que seja uma forma que esteja alicerçada naquilo que a gente propaga, que é a palavra de Deus, propriamente dito. Quando a gente fala sobre isso, eu lembro assim, não sei como é o contexto, se tem um ritual, podemos dizer assim, que a gente chama de profissão de fé, antes do batismo, que a pessoa vai contar a sua experiência e tal. Sim. E uma das coisas interessantes que a gente vê ali, às vezes o nome do pastor vai aparecer, o pastor com quem você se converteu vai aparecer, mas além desse, a pessoa vai aparecer um parente, um vizinho, um colega de trabalho, que através da forma de vida dele, da forma dele, das palavras dele, do jeito de ser dele, influenciou na vida daquela pessoa. Sim, sim. Plantou a semente, regou a semente, com certeza, até que chega uma conversão e naquele processo que ele está ali se preparando para o batismo. Mas houve um percurso que às vezes nós como pastores só sacudimos a árvore,
mas alguém plantou, alguém regou, alguém colheu. É verdade. Então, e esse que plantou lá, que não tinha nenhuma função específica, às vezes tinha, independente, mas ele impactou a vida daquela pessoa. Da sua forma de ser, da sua forma de viver, do seu exemplo. Isso é bem legal. Com certeza. Que é aquilo que a Bíblia fala e que às vezes a história roubou isso um pouco, que é o sacerdócio, né? O sacerdócio universal do crente. Cada um de nós é um representante, um embaixador. Isso. E essa questão da ideia do sacerdócio universal é que foi um dos grandes carros-chefe da Reforma Protestante. Porque até então havia uma dependência. Isso. Por exemplo, dentro da conjuntura da Idade Média, a Igreja Católica falava que só a Igreja tinha a interpretação das Escrituras, que os leigos eles eram incapazes de fazer uma interpretação escriturística plausível. Tanto é que as missas elas aconteciam em latim. Sim. Décadas atrás, o sacerdote católico ministrava a missa de costa para a plateia em latim. Sim. Ou seja, ninguém entendia nada. Isso. E aí Deus usa Lutero para fazer a tradução, salvo me engano, do Novo Testamento para o alemão. Isso. E daí Deus direciona ele para fazer, para capitanear a Reforma Protestante. E isso é interessante. Nós temos o sacerdócio universal de Cristo, ou seja, cada cristão hoje é ouvido por Deus, pode direcionar sua oração diretamente de Deus. Nós não precisamos de um intercessor humano ou de uma instituição humana. Nós temos o livre acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus. E puxando o braço para a nossa sardinha, apesar de eu não ser lodovicense, mas uma das primeiras traduções do Novo Testamento para o português, elas aconteceram aqui em São Luís, historicamente falando. Que coisa boa. Isso é bem legal. Bem legal. Né? Legal. Então, a gente vê assim, esse nossa função, porque às vezes a pessoa está brigando, ele quer ser boca, quer ser olho, quer ser funções importantes, mas Paulo vai dizer, olha, tem tantas partes no seu corpo que você não dá o mínimo valor para elas, mas que elas são importantes, né? Isso. E elas são essenciais, que você não dá honra, mas elas têm tanta honra. É assim, eu entendo, pastor Mibes, assim, que nós temos uma grande dificuldade hoje. Nós fomos atravessados por uma cultura racionalista e iluminista, né? O racionalismo, ele vem antes do iluminismo. Eu vou explicar aqui para os telespectadores. O racionalismo foi a ideia de um filósofo francês chamado René Descartes, né? Ele é o autor de uma frase muito conhecida, né? Penso, logo existo, né? O quê? Pensamento racional, tal, tudo mais. Então, o racionalismo, ele marca a ruptura com a religião de uma forma geral e institucional também. Depois vem o iluminismo, que é um movimento que acontece na Europa antes mesmo da Revolução Francesa. E o que é que o iluminismo ele propôs? O iluminismo ele não combateu a ideia da existência de Deus, mas ele fez pior. Ele trouxe uma proposta de encontrar Deus através da razão humana. E o que acontece? A cultura ocidental ela é marcada pela busca de explicações que sejam racionais. É por isso que às vezes a gente entra em conflito com a Bíblia, porque a Bíblia ela tem uma cultura hebraica. Mesmo o Novo Testamento sendo escrito no grego koiné, o grego comum, ele é um grego que a gente chama, o estudioso chama de um grego semitizado, que ele é um grego que tem influência do hebraico, a língua peculiar dos judeus. Sim. E também o aramaico, que na época Sim. Jesus provavelmente falou o aramaico. Então, o que a gente não pode perder de vista é que se você vai interpretar a Bíblia com uma mente influenciada pelo iluminismo, racionalismo, uma mente racionalista, de querer tudo ao pé da letra, passo a passo, que é comum da cultura ocidental, você vai encontrar muitas dificuldades, porque o pensamento hebraico é um pensamento mais fora da caixinha. Sim. O hebraico, por exemplo, a Bíblia não está na sua ordem cronológica. Sim.
a grande maioria dos estudiosos dizem que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Sim. Mas na sequência, para a nossa cronologia, está Mateus como primeiro. Sim. Por exemplo, a carta de Tito, a segunda carta de Timóteo, ela foi escrita, é a última carta de Paulo, mas ela vem antes da carta de Tito. Sim. Porque a Bíblia não está numa ordem cronológica. Então a gente tem que entender. Jó provavelmente foi um patriarca, né? É um patriarca, né? Está lá nos poéticos. Lá para trás, tal, tudo mais. Então a Bíblia, ela parte de alguns pressupostos que às vezes a mente ocidental ela não entende. Então, por exemplo, como o pastor Mibson bem colocou aqui, Gênesis, ele não começa querendo provar a existência de Deus. Ele parte do pressuposto que Deus existe. É tanto que o texto hebraico diz Bereshit barou Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. É uma afirmativa, não é uma possibilidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia está afirmando que Deus é criador de tudo. Então a gente tem que entender que às vezes a nossa mente, que ela está muito arregada ao racionalismo e o iluminismo, faz a gente querer uma resposta da Bíblia que não é a proposta da Bíblia. Que não é a proposta da Bíblia. Né? E quando o movimento liberalismo teológico com a baixa crítica e alta crítica tentou aplicar os mesmos critérios que aplicava aos livros comuns para a Bíblia, ele tirou o sagrado, né? O espiritual. O sagrado. Assim como hoje talvez o progressismo quer tirar o moral da igreja. Isso. O liberalismo tirou o sagrado e o pouco do moral que sobrou, o progressismo quer tirar. Que é a moralidade. Sim, a questão de certo moralidade. Isso. E errado. Isso é também complicado. Por exemplo, você tocou num ponto aí que é muito pertinente. Rodolfo Bultmann, um teólogo liberal, Bultmann, ele lançou por assim dizer, um projeto chamado desmitologização da Bíblia. Isso. Né? Isso. Desmitologização da Bíblia. Então, e isso ao Novo Testamento, atrelado ao Novo Testamento. Então, a ideia de Bultmann é que a Bíblia é a palavra de Deus quando você tira toda a ideia de milagres, toda a ideia de perdão de pecado, toda a ideia de sobrenatural. Ou seja, tirando tudo isso, o que Bultmann diz que é bíblico, o que é inspirado, seriam os discursos de Jesus que, para eles, é entendido como discursos sociais para prestigiar os oprimidos e coisa dessa. Sendo que a gente entende, e o texto bíblico é muito claro, basta você ler João capítulo 17, que vai entender que Jesus, ele se encarnou em um ser humano para cumprir um projeto que na teologia a gente chama de pactus salutis, que essa expressão no latim, trazendo para o português, significa um pacto que foi feito na eternidade entre as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso também é uma situação, pastor Mibson, que tem muitos púlpitos de teólogos liberais por aí, que traz esse descrédito no que diz respeito à canonicidade da Bíblia Sagrada. Quando a gente fala de canonicidade, a gente está falando que a Bíblia Sagrada ela foi inspirada por Deus. Ela tem duas autorias. Ela tem a autoria divina e a autoria humana. Foi inspirada por Deus e escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito do Eterno. Então, assim, a gente, entrando um pouquinho nessa segunda parte do nosso podcast, pastor Mibson, vamos falar um pouquinho sobre os desafios de pastorear hoje a igreja dentro da conjuntura brasileira. O que o senhor pode listar aí como um grande desafio, ideologia que tem trago algumas consequências para a fé cristã? O que você tem a dizer sobre isso? Antes a gente tinha fronteiras mais definidas, né? Você não tinha acesso a tanta informação como tem hoje, quer seja no aspecto positivo ou negativo. Isso aqui dá acesso ao céu ou ao inferno, né? Sim, e com certeza.
Antigamente, a limitação que a gente dava ao nosso rebanho era quase que geográfica, física. Não vá a tal lugar, não vá aquilo. Já é complicado, né? Porque você limitar o acesso à liberdade das pessoas, por mais que tem uns que gostem, tem pessoas que elas querem que o pastor seja um faraó com um chicote na mão, pronto para executar a sentença de todo rebelde. Tem uns sádicos no contexto evangélico, mas que gosta, né, de sofrer verdade. E de provocar sofrimento nos outros. Ao mesmo tempo é masoquista, gosta de sofrer, como sádico que gosta de ver o sofrimento do outro. Exatamente. Então, mas saindo dessa parte, nós temos hoje o desafio que nesse mundo da mercantilização da fé, você não tem um produto, você tem um evangelho. E quanto mais você tenta trazer ele da forma como ele é, mais outras opções vão surgindo para facilitar a venda. Mais promoções vão sendo feitas desse evangelho. Com certeza. Que são, na verdade, outros evangelhos. Mas, via de regra, como eu gosto até de usar Jeremias, o povo está lá sitiado, uma situação calamitosa, aí vem os profetas comissionados do rei, né? Sim, assalariados sim. Do rei. Aí vai dizer o que pro rei? Senhor, nós vamos ganhar. Nós estamos com o templo, nós estamos com a lei, a arca. É nossa. A vitória é nossa. É nossa. Aí vem o Jeremias. E ele vê, rapaz, vocês não vão ganhar. Então, o que é que eu estou trazendo para o nosso contexto? O evangelho alterado, o falso evangelho, ele diz o que as pessoas querem ouvir. Ele agrada aos ouvidos e ao coração. E o evangelho verdadeiro, ele conforta, mas ele perturba também. Sim, com certeza. Né? Então, o nosso desafio hoje é não se deixar seduzir para fazer essa promoção do evangelho. Promoção é baratear o evangelho, mudar o evangelho. Sim. Tirar a cruz do evangelho, tirar a renúncia do evangelho, tirar o arrependimento do evangelho, tirar o único caminho do evangelho, tirar a porta estreita. Reformas estão se fazendo, né? Ampliando a porta, botando lá o sistema automático, você chega perto, igual de aeroporto, sim. Já abre. Então, essa reforma, ela tem que ser evitada de promoção do evangelho, diferente do que ele é. Porque o evangelho verdadeiro, ele traz libertação, ele traz sentido para a nossa vida, ele traz propósito, é maravilhoso. Mas ele também traz uma liberdade, né? Não é o outro que me diz, é eu mesmo que me constranjo. Isso. E quando você está na dependência de Deus, isso acontece, né? Nós somos livres, mas ao mesmo tempo nós desenvolvemos uma dependência de Deus, que somos escravos. Não no sentido pejorativo, sim, mas pelo fato de que pelo Espírito nós sentimos e somos impossibilitados de procurar o pecado e ter uma vida pecaminosa. Então, você está pregando hoje, você diz assim, olha, não é conveniente que a gente faça isso, por isso. Você pode dizer isso, para o bem da pessoa, dizendo que aquilo ali é uma droga espiritual, que se ela entrar naquilo, ela vai precisar de uma dose ainda maior, e que o evangelho não é isso, o evangelho é autossuficiente. Mas, certeza. Enquanto você diz isso, tem 9 que vai dizer, não, nós temos aqui uma pedra melhor para você, que você vai ficar bacana. Sim, espiritualmente falando, entendeu? Sim, ritual, um negócio que vai fazer algo você, a mais. Algo a mais. Que vai te empoderar, que vai te aproximar mais de Deus. Exatamente. Aí vem as campanhas, né? Aí vem um monte de coisa, acessório. A terra do Monte Sinai. Aí que você fica viajando. Que você não consegue mais ser simples. Isso. No evangelho. E o problema é que muitas pessoas ditas tradicionais, assim, Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, que às vezes frequentam esses arraiais e têm as suas mentes atingidas por essa metodologia, às vezes volta para suas igrejas de origem,
trazendo essa concepção e às vezes gera ali um tumulto no meio da comunidade da fé, porque começa a questionar a forma que o pastor prega, a metodologia da igreja, a metodologia de governo da igreja e por aí vai. Isso. Então, assim, pastorear a igreja hoje é um grande desafio, porque tem aí as ideologias, os ismos, né? De uma certa forma, tem muitas pessoas hoje que estão inseridas na comunidade da fé, mas têm as suas mentes secularizadas. Sim. Pessoas que aderiram a ideologias e querem se respaldar nesse afã de seguir essas ideologias, fazendo uma exegese forçada do texto, né, tentando forçar o texto a corroborar com aquela ideologia que é totalmente inadequada, considerando que o evangelho ele é puro, ele veio de Deus e ele é mudador e ele requer alguns requisitos para que ele possa legitimar a prática daqueles que se dizem ser cristãos. Né? Ei, a doutrina de Balaão, né, que fala lá em Apocalipse, e que assim é uma coisa estranha que a gente vê, mas depois a gente vai vendo a realidade. O rei contrata lá para amaldiçoar Balaão, aí Balaão diz, não dá, eles já são abençoados. Aí eu vou dar uma ideia para vocês se infiltrem, vocês dão suas filhas para casar com eles, misturar, e lá de dentro para fora vocês vão conseguir. E as doutrinas de Balaão hoje elas estão bem presentes. Pessoas dizem se converter, não tem nada de conversão, mas elas dizem, declaram publicamente, e elas começam a apresentar a sua vida como modelo de evangelho, e que nada não tem a ver com o evangelho. Então, sim. O entrar na igreja é para que na igreja ela possa trazer a sua mensagem. Ela não se converteu ao evangelho, mas ela quer trazer a sua mensagem ao evangelho. E de dentro, entre aspas, da igreja, ela trazer essa nova mensagem, esse outro evangelho. De dentro, como alguém que faz parte. E talvez seja o maior problema hoje nosso. Porque a gente... Os nossos jovens, por exemplo, eles passam na universidade, eles fazem história, eles fazem filosofia, eles fazem N coisa. Mas eles acham difícil estudar a teologia. Pois é. Eles estão entre os melhores alunos. Eu fiz psicologia, puxando base para a minha sardinha, os melhores alunos, não só de pensamento, que não só leem só uma coisa, não são bitolados, eles leem várias coisas, de inteligência emocional, de lidar com gente complicada, chata, né? Sim, sim. De tolerância. Sim. A gente é treinado na igreja a isso, a lidar com diferente. Com o diferente, a gente é treinado na igreja, né? Então, às vezes a gente é treinado para essas coisas e encontra dificuldade em ler a Bíblia, em ler a teologia. E uma coisa que eu sempre digo assim, melhor escola para o servo de Deus não é o seminário. Seminário você vai aprender história. Melhor escola é a escola bíblica. Dominical. É a escola onde você pode, junto com pessoas que têm liderança capacitada, e aí a gente volta àquela questão da liderança. Tem pessoas que elas querem só depender do Espírito, mas Paulo lá preso, ele dizia, traga os livros. Né? Um estudo contínuo. Capacitação, a gente precisa ter para Pedro. Deus usou Pedro, mas Deus usou Paulo. A gente pode ser usado em vários lugares e quanto mais capaz a gente for, mais a gente vai influenciar. Com certeza. Né? Então, ele fala sobre isso e às vezes a pessoa, naquele ambiente onde você vai aprender o básico, o beabá, para que você esteja preparado. Então, a gente avalia muito a qualidade da igreja pelo culto de domingo. Se avaliaria mais pelo culto de doutrina, pelo de oração e pelo o aprendizado da palavra mesmo. Porque esse é que vai sustentar. Você tocou num ponto que é uma questão que eu observo já
algum tempo, dentro da realidade nossa, há um esvaziamento da igreja nos cultos de ensino, nos cultos de doutrina. Sim. O porquê disso, pastor Mibson? É uma questão histórica ou isso mostra o desinteresse no conhecimento da palavra? O que está acontecendo para que a gente... Isso não é de hoje, é uma questão histórica, né? Aqui eu afirmo, a pergunta que eu lhe fiz, eu afirmo, é uma questão histórica. Mas o porquê que essa situação não muda? Hoje, um dos problemas, isso aqui, ó, nós estamos sendo treinados a desatenção. O WhatsApp 1.5, velocidade 1.5.2, né? Os vídeos de 15 segundos. Então, nós estamos sendo treinados, porque hábito, né? Ação contínua gera um hábito. Sim, se torna automático, sim, consciente. Então, nós estamos sendo treinados a ser impacientes. Isso aqui nos treina todo dia. A gente, ó... TikTok é campeão de audiência, de acessos. Misericórdia. Então, esses são os nossos jovens, a maioria, né? Então, a gente está sendo treinado a ser impaciente. A gente está sendo treinado a não prestar atenção. A gente está sendo treinado... E até o absurdo, né? Porque a informação, ela deveria dar conhecimento, mas hoje você já notou, as pessoas estão perdendo a capacidade de interpretar a linguagem figurada. As pessoas estão literais nas interpretações das nossas falas. A gente fala uma coisa... Com o advento da internet também, outra coisa que é interessante, as pessoas pioraram na questão da ortografia, da escrita, porque a linguagem virtual ela é muito abreviada. Isso. E quando chega na hora do indivíduo fazer uma redação, fazer um texto, ele vai ter dificuldade. E há quem queira normalizar isso, né? O analfabetismo funcional. Quando, na verdade, nos lugares sérios, você vai ser cobrado na sua capacidade de argumentação falada e escrita. Isso, com certeza. De organização de ideia. Então, quem incentiva... havia até um artigo recentemente, um repórter que mora na Inglaterra dizendo que um grupo lá estava divulgando que leitura é uma atitude como se fosse racista, fascista, uma coisa de dominação. Estimular a leitura. Olha só. Assim como tem uns que acham que o erro ortográfico tem que ser normalizado como cultura, aceitando. Normalizado aonde? Cada um tem os seus... Cada gueto, vamos dizer assim, e alguém já vai me interpretar errado aqui, mas cada gueto tem o seu dialeto. Cada tribo tem o seu dialeto. Isso é normal. Agora, o problema é quando você quer pegar o seu dialeto e transformar ele padrão para a sociedade. Massificar, generalizar. Através de lei, através de um monte de coisa. Aí é que complica. Porque em vez de incluir, você exclui. E hoje nós temos também uma outra situação, pastor Mibson, que acaba prejudicando também o ministério pastoral, que é uma situação que já vem de um tempo no Brasil, que é um movimento chamado os desigrejados. Né? Pessoas que dizem que estão decepcionados com a religião institucional, que teve decepção com pastores, com líderes, e que agora optam em ficar em casa, né? E tem deles que dizem que hoje está congregando virtualmente, tomando ceia virtualmente, e que não precisa mais de comungar com aqueles que professam a fé em Cristo. Eu acho isso muito estranho, porque assim, eu lendo a palavra, eu entendi que todo aquele que é salvo, ele tem um dom. E a gente pode ver isso lá, essa ideia a gente pode perceber no capítulo 12 de Romanos, quando Paulo fala lá de vários dons, né? E a gente tem que entender que as listas de dons na Bíblia, elas são limitadas, porque elas estão ali atreladas a um dado contexto. Então, são mais dons do que a Bíblia apresenta. Então, todo cristão tem dom. E uma pessoa que se reserva ao congregar em casa e ficar só, como essa pessoa vai exercer o seu dom? Se ele está fora da comunidade da fé, né? São perguntas que ficam aí, é uma pergunta que fica aí
aberta. No contexto da atualidade contemporânea, onde a individualidade é o centro, é a coisa mais desejada, inspirada, motivada, trabalha-se essa ideia da religiosidade e espiritualidade individualizada. Só que isso é um problema. Por quê? Primeiro, vamos para o lado teológico. Você é corpo. Corpo não é só uma parte, é corpo. Você tem que estar. Você não pode dizer eu amo o noivo, mas não gosto da noiva. É incoerente. Incoerente. Positivo. Você não pode gostar do noivo, que é Cristo, e não gostar da noiva, que é a igreja. Segundo, quando você diz assim, eu não gosto porque as pessoas são complicadas, porque as pessoas são chatas, porque as pessoas... Você está mostrando no máximo dessa emoção como você é, né? Sim, porque a convivência, o humano, é que nos humaniza. Sim, Deus nos criou assim, com a necessidade de crescer, tendo essa participação interpessoal. Isso é uma característica do ser humano e foi Deus que colocou. Aí eu converso com alguém e a pessoa diz assim, Mibson, você é a única pessoa que eu tenho, que eu conheço que é de direita, vamos dizer. A pessoa diz assim, conservador. Aí eu digo assim, pois eu tenho vários amigos que não são. Quem está sendo intolerante? Eu que tenho vários amigos que são de esquerda ou alguém que só tem eu como amigo de esquerda? De direita. De direita. Então, a intolerância... Para fazer uma reflexão, né? A intolerância, se eu me isolo, eu estou sendo intolerante com os outros. E quem se conhece bem... Quem se conhece da sua natureza, da sua realidade, da sua fragilidade, é o que a Bíblia vai dizer, meu irmão, quando a gente consegue ver a trave no nosso olho, a gente fica mais misericordioso com o cisco no olho do nosso irmão. Com certeza. Porque quando a gente se aproxima de Deus verdadeiramente, a gente coloca uma roupa branca. Quando a gente fazia estágio, tinha que vestir roupa branca. É a maior chatice usar roupa branca. Porque qualquer coisa ela suja. Mas é necessário. Mas é necessário. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente bota uma roupa branca, que a gente percebe o quanto ela suja com facilidade. E o outro é igual a eu. Assim como minha roupa branca suja rapidinho, a dele suja também. Então, se eu estiver olhando mais para minha roupa do que para a do outro, eu vou entender quando eu ver a roupa do outro suja. Sim, né? Sim. E alguém que, eu não vou para a igreja porque a igreja é assim assado, é meio complicado. E uma outra coisa, que até tem alguém que nem é evangélico, ele trabalha, que eu gostei da ideia, é assim, as instituições, sendo elas boas ou não, elas são depósito da tradição. Quando você se afasta do depósito, você começa a inventar um Deus da sua própria maneira, mas que não representa a tradição, que não representa a revelação. Eu até vou usar um exemplo, para não usar o cristianismo. Eu sou um albino, crofiteiro, e me converto ao budismo. Aí eu quero agora mudar a imagem de Buda para um albino malhado. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer um desenho, uma foto, inteligência artificial, e dizer que meu Buda é malhado, albino? Posso, mas esse Buda malhado albino representa o Buda histórico? Real? Isso. E hoje as pessoas querem fazer um Deus customizado, que não tem nada a ver com o Deus revelado. Personalizado. Isso. Que é diferente do Deus revelado. Isso é uma característica do ser humano. O filósofo cristão luterano Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, o que criou o existencialismo, que é uma corrente filosófica que fala que a existência ela precede, ela vem antes da essência. Ele chegou a dizer que o grande sonho do homem é querer ser igual a Deus. Sim. Né?
Então, quando ele diz isso, ele não fala que o homem faz isso de uma forma consciente, mas quando a pessoa se denomina como o senhor da sua vida, quando ele diz assim que ele é livre para fazer qualquer escolha, porque a vida é dele, ele manda na vida dele, e o que ele está dizendo é que quando a pessoa segue essas ideias, ele está querendo ser Deus, ele está querendo ser Deus da vida própria. E eu entendo assim que, ao longo da história, muitas pessoas interpretaram a religião como algo danoso, porque é isso que tu colocaste. São pessoas que elas falaram a partir delas. Então, elas deram uma interpretação para o sobrenatural, para Deus, a partir da concepção delas. Ou seja, houve um prestígio exacerbado à questão da sua subjetividade. Então, você vai ver Marx, né, Karl Marx, ele chega a dizer que a religião era o ópio do povo, né? Então, o ópio é uma substância que tira a pessoa da sua lucidez, né? É uma substância entorpecente. O que é que ele estava querendo dizer? Que a religião, ela termina comprometendo o desempenho humano. Nietzsche vai nessa direção também, dizendo que a ideia de moral, essa ideia de religião, isso paralisa o homem, isso limita o homem. É tanto que ele cria uma ideia do super-homem, né? E quem já leu sobre o super-homem de Nietzsche, ele chega a dizer que o homem não precisa de moletas metafísicas. E dentro dessa concepção de moletas metafísicas está a religião. Sim. Então, ele entendia a religião como algo de fracos. Sim. Olha só a ideia. De fracos. Sim. E a gente vai perceber que, de uma certa forma, muitas pessoas seguem essas ideologias. E aí é que está, por exemplo, na cristandade, e sendo mais específico a juventude, um cristão, um menino que é criado na igreja, quando chega numa faculdade, principalmente uma faculdade pública, que as ideologias são ideologias já enraizadas, marxismo, né? Ideias de Freud e de outros teóricos que se autodeclararam ateus na sua história acadêmica, pessoal. E ali aquele discurso é um discurso que ele é contínuo e, às vezes, ele não admite o contraponto, né? Não admite o contraponto. E aí essas pessoas que chegam ali, elas só absorvem esse discurso como sendo certo, o único, e aí muitos, eles saem dali mesmo até ateus, né? Pessoas que não acreditam mais em Deus. Então, a igreja tem esse desafio, porque hoje é muito comum a juventude ir para a faculdade. Isso. Hoje, dificilmente você não encontra um pai, dificilmente você encontra um pai que não queira que o filho não tenha um curso superior. Isso. A grande maioria quer que o filho se forme. Só que eu faço uma crítica construtiva nessa oportunidade a nós, cristãos. Nós precisaríamos trabalhar mais isso com a juventude. Tentar preparar os nossos jovens para quando eles ingressarem nas universidades, nas faculdades, eles tivessem mais solidez cristocêntrica para que eles não fossem persuadidos pelas ideologias que ali são disseminadas e que estão já enraizadas e fazem parte dessas instituições. E por isso que eu sou contra toda e qualquer forma de controle das redes sociais, porque é uma tentativa de monopólio não só da ofensa, porque é seletivo, né? Sim, depende de quem diz, é justificável, e de quem não diz. Tá aí a atualidade, algumas falas para a gente ter bem claro isso. E também o monopólio da informação, que muitas das vezes a gente só tinha um ponto de referência de informação e hoje a gente tem vários acessos. Então, hoje aqui, se a gente quiser aprender coisa ruim, a gente aprende. Mas se a gente quiser também o contraponto, que na faculdade a gente não tem o contraponto, a gente só tem uma visão de mundo apresentado num lugar que diz que é plural e diverso, mas não é. Tem só uma visão, na prática não é. Tem só uma visão de mundo.
através aqui das mídias sociais, a gente consegue ter acesso a um contraponto. E é maravilhoso. Isso é muito importante. O problema é que nós temos uma cultura, pastor Mibson, uma cultura reprodutiva. Então, por exemplo, nós, culturalmente, nós fomos educados a reproduzir aquilo que está em voga, aquilo que está em moda. Então, eu entendo que todo ser humano ele deve construir um pensamento crítico, um pensamento, usar da criticidade de uma forma saudável. Então, me apresentada uma ideia, eu tenho que examinar essa ideia. Primeiro eu tenho que duvidar, depois eu tenho que investigar, para depois eu determinar se aquilo ali eu aceito ou não como válido para a minha vida. Mas o que acontece? Nós temos hoje, existe uma área da psicologia que estuda aquilo que é denominado psicologia de massas. Sim. Ou psicologia das massas. Sim. O que é que a psicologia das massas vai dizer? Que quando você está no meio de uma grande multidão, você é influenciado por aquele pensamento. Você perde a sua... Por um momento, você perde a sua subjetividade e você é influenciado por aquilo que está sendo disseminado. Então, por exemplo, se ali está tendo um discurso neonazista, ali você vai acompanhar aquilo ali, porque as suas emoções estarão voltadas para isso. A psicologia das massas, ela estudou as grandes figuras déspotas que foram levantadas no universo ao longo da história humana. E foi percebido essa questão, que o ser humano ele é muito influenciado. Né? Então, quando a gente não desenvolve o pensamento crítico, né, de questionar aquela ideia, de investigar para depois determinar se eu aceito como verdade ou não, isso leva muitas pessoas se tornarem aquilo que é conhecido no senso comum como massa de manobra. A pessoa, ele não vive mais por aquilo que ele quer, mas ele vai seguir o ditame da moda. Então, se a moda hoje é viver mais virtualmente do que presencialmente, o indivíduo insere essa prática na sua vida. Mas ele não observa que a vida virtual, ela não substitui a vida presencial no que diz respeito ao vínculo afetivo, a questão da troca, da interação, mas a pessoa é influenciada por aquilo que está na moda. E isso é muito perigoso, e isso acontece também com a igreja, porque a igreja não se exime dessa realidade do todo. A igreja, ela é o corpo de Cristo no âmbito espiritual, mas fisicamente ela é uma instituição de um Estado. Ela faz parte de uma cultura. Sim. E aí a gente precisa ter o conhecimento bíblico para que a gente não seja coagido a abrir mão do evangelho para abraçar uma ideologia que seja uma ideologia humanista. Então eu entendo que há uma grande dificuldade no pastoreio hoje, porque muito dentro da pós-modernidade, os absolutos, eles são questionáveis e eles são trocados pelo relativismo. Isso. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, Deus é bom para ti, para mim não é. Isso é relativismo. Então, tudo aquilo que é colocado como absoluto, e nós que professamos a fé em Cristo, nós sabemos que a palavra de Deus ela é absoluta para nós. Mas só que as outras ideologias estão vindo aí para questionar isso. Então, uma pessoa que vai para uma universidade, principalmente uma universidade pública, se ele não tiver cuidado, ele vai sair de lá pensando diferente. Ele vai pensar, por exemplo, que a ideia de absolutismo limita o homem. E aí ele já vai passar a questionar a palavra. Então, de uma forma dizendo, nem tudo a Bíblia está certo, a Bíblia precisa ser atualizada para acompanhar a progressão do ser humano. Então, são coisas que trazem desafios para aqueles que se propõem a exercer o ministério pastoral, para aqueles que se propõem a exercer a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, é um grande desafio. Tem um autor que fala sobre as visões de mundo.
restrita e irrestrita, né? Tem pessoas que acham que o homem é irrestrito, ele pode tudo. E tem outros que têm a humildade de reconhecer que a gente tem várias limitações, que não só pessoais, mas todo o contexto. E aí fica essa briga, né, de conflito. Eu estou mais dessa ala aqui que entende que a gente é limitado em várias coisas. E várias coisas. E que a gente não uma das coisas que acontece, que está dentro daquilo que a gente entende como algo natural, a morte. Sim. Você faz um projeto tipo assim, no ano que vem eu quero conhecer os Estados Unidos. Talvez você morra antes. Então você é limitado. Você é limitado. Então tem coisas óbvias, eu entendo, pastor Mibson, que a gente tem que construir a nossa filosofia de vida a partir de verdades. Então a natureza, ela dá mostra de que nós somos limitados. Querendo ou não, nós somos limitados. Sim. Então a morte mostra isso. Uma doença pode nos tirar da nossa prática profissional, ministerial. Eu posso sofrer ali um AVC, daqui a pouco se tornar uma pessoa num estado vegetativo. Isso é limitador. Isso mostra a minha fragilidade. Então, eu entendo que as pessoas que têm essa concepção que o homem pode tudo, ele pode alcançar todos os seus sonhos, que ele é um ser irrestrito, essas pessoas, numa situação de sofrimento que mostra a sua limitação, elas vão sofrer mais, porque elas acreditaram numa ideia errônea. E aí você vai ver muitas pessoas entrando em parafuso. É por isso que a vida está cada vez mais sem sentido, e quanto mais esse pensamento domina nos países, mais a ideia de eutanásia assistida, de suicídio assistido, elas são levadas à tona. Porque justamente a desesperança, né? O desapego, o desabandono. Teve o caso de um cientista inglês, me parece que ele chegou aos 90 anos, e ele optou pela eutanásia, né? Sim. E aí ele argumentou, me parece que a argumentação dele ia na direção de dizer que ele estava improdutivo, tal, tudo mais. E eu achei interessante. Antes da eutanásia, ele pediu para comer hambúrguer e batata frita, antes de morrer. Calmo, sereno. E aí a gente percebe assim, porque nós temos uma força de vida inata, que é a grande maioria do ser humano, ele briga para se tornar, para continuar vivo. A gente tem alguns reflexos que são naturais, pastor Mibson. Reflexos naturais de defesa da vida. Então, quando o carro vem muito veloz, a gente se esquiva, porque a gente tem medo do sinistro, do acidente e morrer. Então, são reflexos naturais que o Criador colocou em nós. Então, quando você trabalha na perspectiva de buscar a morte, você está indo contra aquilo que Deus instituiu até em você mesmo. Porque nós temos no nosso corpo um mecanismo de defesa, que é o sistema imunológico, que às vezes ele trabalha pela gente e a gente não tem nem consciência. Então, a gente percebe que o ser humano tem perdido esse brilho pela vida. E aí, diante de um mundo desse, que está povoado de ideologias, de complexidades, pessoas que têm vidas alternativas, a gente está aí no meio posso dizer, desse grande caos, se propondo a fazer a obra de Deus, pastorear, ser cristão. A gente tem grandes desafios. Eu acho que um dos caminhos que é muito plausível diante desse grande desafio é a informação. Isso. A informação. E para finalizar, né, uma coisa que é dita assim: o pastor é um mendigo levando outro mendigo aonde tem pão. Que talvez seja a vantagem, né, da nossa missão. Isso. Que a gente tem desafio, tem tanta decepção. Igreja é um lugar de decepção e de espantamento, no sentido positivo. Sempre a gente vai ficar admirado e sempre a gente vai ficar decepcionado. A começar com a gente mesmo. A gente vai se admirar e se decepcionar com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Imagine com o outro. Mas a gente, como pastor, é um mendigo que encontrou pão
e leva outras pessoas, outros mendigos a esse mesmo lugar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E isso é entender que é importante a humildade, né? Sim. Não querer usar o ofício, a função, a chamada para tentar se sobrepor ao outro, né? Porque isso é histórico, o ser humano sempre busca se sobrepor ao outro, e eu acho que esse princípio ele é fundamental a gente entender que nós estamos cumprindo o nosso chamado, não porque somos bons, mas porque o Eterno nos chamou, e a humildade ela é relevante para que a gente cumpra aquilo que Deus quer que a gente faça. E os pastores, muitas das vezes, que adotam esse estilo de liderança de cabresto espiritual, de autoritarismo, de ungido do Senhor, às vezes eles acabam sendo muito mais bem-sucedidos e mais tendo mais, entre aspas, sucesso do que aqueles que incentivam você a ser livre, usar a sua liberdade em Cristo. Aí tem uma questão, nessa questão aí, né, pastor Mibson? Muitos que usam desse expediente, eles adquirem medo, as pessoas têm medo deles, não respeitam. Isso. Por aquilo que pelo ministério que tem, mas tem medo. E isso aí não é legal, mas infelizmente podem ter mais sucesso. Ok, gente, a gente chega aqui ao final do nosso podcast, foi muito bom esse bate-papo aqui com o pastor Mibson Cordeiro, um homem muito preparado, né? 18 anos à frente de uma igreja, uma experiência vasta, com um currículo memorável para a glória de Deus, pastor, psicólogo, professor de seminário, uma pessoa que participa da Roda dos Esclarecedores, uma pessoa muito solicitada aqui em São Luís, e uma pessoa de Deus, um servo de Deus, uma pessoa humilde. Eu quero agradecer, pastor Mibson, pela a sua presença. O podcast Cheios da Graça retorna na próxima semana. Acredito eu que a apresentadora titular, a pastora Amanda Porto, estará à frente do programa. Ela, com muito brilhantismo, tem apresentado esse podcast. Aqui quem vos fala tentou o máximo possível para tentar substituí-la, não é fácil, mas a gente deu a contribuição dentro daquilo que a gente pôde. Pastor Mibson, as suas considerações finais nessa noite de terça-feira, o que o senhor tem a deixar como uma consideração final aí para os nossos telespectadores? Agradecer pelas palavras carinhosas, suspeita, né? Nós somos amigos, mas agradecer pelas palavras, pela oportunidade de estar aqui, pedindo a Deus que nos dê graça nessa jornada como pastores, que a gente possa inspirar outras pessoas nesse projeto, né? Nesse chamado, que é extremamente difícil, não é fácil, mas tem o seu lado bom. Saber que a gente está fazendo algo que Deus determinou para a gente, que a gente pode chegar e dizer: o Senhor me deu 3, está aqui 6, está aqui 5, está aqui 10. Multiplicou os talentos. É isso, não enterrei os talentos que Deus me deu. Isso é maravilhoso. Então a gente finaliza aqui, mandar um abraço para o meu pastor-presidente, Marvel Júnior, ali, pastor-presidente do campo de Madureira, no Quatraque, né? Que Deus possa continuar abençoando o nosso campo. Um abraço também para a pastora Ana Amélia, pastora Amanda, a apresentadora desse programa, e que Deus possa continuar nos abençoando até a semana que vem, pela graça do Senhor. Amém. Tchau. Deus abençoe.